As pessoas procuram cada vez mais por psicologia dos animes nas redes sociais. Elas querem saber o que é que aqueles animes que elas assistem dizem a respeito da sua própria mente, a respeito da vida, a respeito da saúde mental. E isso diz muito mais do que apenas sobre o quanto as pessoas gostam de animes, mas mostra como o ser humano tem entendido a saúde mental ao longo da história. Se a gente for parar para pensar, a psicologia como uma ciência surgiu recentemente, a partir dos experimentos feitos em laboratório. Mas o interesse pela mente, o interesse pela saúde mental, o interesse pelo bem-estar existe desde que o ser humano surgiu. E apesar de não ser um conhecimento sistemático, a humanidade tem produzido conhecimento sobre como ter saúde mental e ser mais feliz a partir exatamente disso, da arte da interpretação. Então nós tínhamos muitos mitos ou muitas histórias, históricas ou não, né, se elas ocorreram ou não, tanto faz. O que importa é que nós tínhamos muitas narrativas que fundavam povos, fundavam culturas, e as pessoas se sentiam fascinadas por esse tipo de narrativas e escreviam sobre quais lições aquilo poderia trazer, mais ou menos como as pessoas fazem hoje a partir da psicologia dos animes. E isso mostra como a arte de interpretar é o que realmente move o ser humano, mais do que teorias, mais do que fórmulas. O que realmente impacta o ser humano é a arte da interpretação. E a partir da interpretação de uma obra de arte, nós interpretamos o nosso próprio mundo e modificamos a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa percepção. E isso amplia e modifica a nossa visão de mundo. E é por isso que as pessoas gostam tanto dessa tal de psicologia dos animes, porque ao interpretar uma obra, nós nos reinterpretamos, podemos olhar para a nossa própria trajetória de vida, para a nossa própria narrativa e história sob novos ângulos. Podemos pensar sobre o mundo que nós vivemos. Será que nós vivemos em uma tragédia? Será que nós vivemos em um mundo com vilões, com um mal a ser derrotado? Será que nós vivemos em um mundo onde as coisas no final das contas são cômicas? Quais as ironias e pontos de tensão que existem em nossas próprias histórias? E nada disso é facilmente abarcado por uma teoria sistemática ou lógica. Isso é muito mais facilmente transmitido a partir do poder de uma narrativa, do poder de uma história. E na psicologia, a arte de interpretar o outro é essencial. É também uma arte de interpretação que busca compreender como é que aquela outra pessoa enxerga o mundo, como ela pensa, como ela vê as coisas, como ela conta a própria história. A gente pode separar aqui a interpretação em várias camadas. As pessoas gostam de olhar para os animes sob várias perspectivas, então elas podem olhar para as falas ditas nos animes, elas podem olhar para aqueles diálogos, talvez indo lá para o japonês, buscando entender melhor qual era a intenção de quem escreveu aquela obra. Tem gente que se interessa pelo contexto histórico destas obras, tem gente que se interessa ali pela narrativa literária, como é que tem tramas, como é que tem ironias, como as coisas terminam tudo mal ou tudo bem, o que acontece com o herói, o que acontece com o vilão. A gente pode analisar várias obras desse autor a fim de entender como elas se interconectam, como elas se relacionam. Podemos também analisar as crenças de cada personagem ou as crenças do autor deste anime, e então a gente pode refletir sobre as nossas próprias crenças e ver, será que a forma como a gente enxerga o mundo faz sentido? Ver as implicações morais, éticas daquele anime. Às vezes ele fala sobre como a gente deveria viver, o que é bom, como a gente deveria se portar e também como a sociedade deveria se portar. Às vezes tem dimensões políticas ali junto. E por fim, a minha interpretação de uma obra nunca contempla ela por um todo. É sempre preciso eu ouvir a opinião de outra pessoa para entender aquela obra melhor. E é por isso que o pessoal gosta tanto de entrar nos fóruns e entrar nos comentários desses vídeos de psicologia dos animes para comentar o que eles entenderam e quais lições eles tiraram a partir da mesma obra. E essas etapas que eu falei, seja a interpretação gramatical, seja a interpretação histórica, literária, o conjunto de obras daquele autor, a análise das crenças, as implicações morais e sociais, o diálogo, tudo isso se aplica também à interpretação do outro que está ali na sua frente. Quando você tem que entender uma pessoa, interpretar como ela se sente, compreender ela, não basta olhar ela sobre uma única ótica ou sobre uma única perspectiva. É preciso várias dimensões serem abordadas para você conseguir compreender ela cada vez mais profundamente e também para que ela possa se ver sob novas perspectivas e conseguir então ampliar o seu olhar e flexibilizar a sua visão de mundo, porque talvez ela veja somente um aspecto, talvez ela veja apenas a tragédia de sua existência e talvez ela possa enxergar também um lado cômico, enxergar que podem haver reviravoltas
reviravoltas nessa narrativa. Nós estamos sempre interpretando o mundo, e se nós interpretamos o mundo de um único ponto de vista, essa interpretação ela está empedrada e engessada. Mas quando nós paramos para refletir e ver as coisas de outra forma, seja ela em uma terapia, ou seja isso a partir do contato com uma obra de arte sendo aberto, o que o autor quis passar, a gente acaba ampliando nossa visão de mundo e conseguindo ter uma visão mais completa da realidade.